Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Corpo e Combate. Eu sou a Carol, sou atleta, instrutora e influencer e hoje nós temos uma convidada muito mais que especial, a Yasmin Souza, que é esteticista e cosmetóloga. Ela veio aí para o nosso segundo episódio e hoje nós vamos bater um papo muito interessante sobre como a estética e o autocuidado caminham lado a lado com o universo fitness. Nunca se esqueça que o podcast Corpo e Combate é o seu canal favorito sobre saúde, esporte e beleza. Então, para começar o nosso podcast, eu vou apresentar a Yasmin para você. A Yasmin, ela é esteticista, cosmetóloga, formada, tá? Começou aí com a paixão em 2017, após o seu primeiro curso em design de sobrancelhas. Ela é graduada em tecnologia em estética e cosmética, é proprietária do estúdio Beauty Yasmin Souza, onde ela realiza os seus procedimentos faciais e corporais. Então, Yasmin, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E seja muito bem-vinda, né? E para que o pessoal possa aí conhecer um pouco mais sobre você, né? Conhecer um pouco sobre a sua história, sobre a sua formação. Conta um pouco aí como você começou, quais foram os desafios que você enfrentou e como que você pegou gosto e decidiu seguir essa carreira. Primeiramente, eu agradeço o convite. Muito obrigada. Tudo começou em 2017, né? Como dito já anterior. Começou com a minha paixão por design de sobrancelha, onde a cidade onde eu morava, eu não via tantos designers de sobrancelha formados e eu via muita dificuldade de encontrar alguém, né, para fazer sobrancelha, e eu sempre gostei muito dessa parte de estética facial, de maquiagem. E aí eu decidi fazer um curso de sobrancelha, e até é engraçado que eu decidi fazer esse curso para fazer em mim mesma a minha sobrancelha. Por conta dessa dificuldade de encontrar alguém ali, não melhor que eu, mas capacitado para fazer ali um trabalho legal. Porque de onde eu vim era uma cidade assim bem humilde, né? Não tinha tantos profissionais ainda assim nessa área, né? Tava crescendo. E aí eu decidi fazer meu primeiro curso ali na Embeleze e dali minha paixão só foi aumentando. Na época era engraçado que eu queria fazer faculdade de administração ou de arquitetura. Eu pensava, né? E aí quando eu comecei a fazer ali o curso de design de sobrancelha, minha paixão por estética só aumentou. Aí eu fiz um primeiro curso, né, de design de sobrancelha, depois fui me aperfeiçoando. E eu falei, nossa, podia fazer estética facial, né? Aí fui pensando, e até então, né, decidi ali ingressar na faculdade e estou até hoje, né, nessa área. Minha paixão cada vez mais cresce, gosto muito do que eu faço, pretendo ainda fazer outros cursos e acho que daí tudo começou. Entendi, Yasmin. É até interessante quando a gente fala sobre essa questão da sua paixão pelo esse mundo, né, da estética, ter começado com o design de sobrancelhas, porque um exemplo, lá na cidade onde eu nasci, lá em João Pessoa, na Paraíba, o pessoal faz muita brincadeira com essa coisa de design de sobrancelha, porque quando a mulher ela se forma no ensino médio, ela termina o ensino médio, o pessoal lá fala que você tem 3 opções, né? Ou você vira manicure, ou design de sobrancelha, ou então você vai vender bolo de pote. Né? E lá, principalmente lá nessa região, o pessoal tinha muito isso de que essa profissão do design de sobrancelha é algo assim muito simples, sabe? Como você falou, você começou fazendo ali porque você queria fazer em si mesma, porque você queria aprender, e hoje isso se tornou a sua profissão e você foi muito mais além, né? Você se formou, ganhou mais conhecimento na área de beleza, na área de estética. E quantas meninas, né, que começam aí com o design de sobrancelha, às vezes fazendo ali na sala de casa, né, fazendo em casa mesmo, e podem aí fazer uma formação e seguir como carreira, né, e ter o próprio estúdio, como é o seu caso, né, que começou a empreender, hoje você empreende, né, no seu próprio estúdio. E como você começou com o seu estúdio, Yasmin? Hoje você tem ele aqui na cidade de Americana, mas como que você começou ele? Eu comecei atendendo na casa dos meus pais, né? Engraçado que eu comecei sem nada mesmo. Meus pais simplesmente eles falaram assim, pode usar aqui o espaço de casa, era sala na época, e pode montar aí o seu estúdio do seu jeito, né? Da sua forma. Eles me deram todo o apoio, mas de princípio surgiu de mim assim a ideia.
E aí eu comecei a comprar as coisinhas um pouquinho. Comprei um carrinho auxiliar ali, comprei a maca e pus minhas caras para bater, né? Como diz aquele ditado. E fui comprando uma coisinha ali, uma coisinha cá, fui falando para um ali, fui falando para cá. E aí foi começando a dar cliente, foi dando movimento. E eu fiquei um bom tempo, né, atendendo na casa dos meus pais. Fiquei mais ou menos aí uns quase 3 anos. Depois de uma das casas que eu estava com meus pais, meu pai mudou, eu fui para outra casa também. O lugar ainda era menor do que eu estava, né? Era metade de uma sala, acho que um pouco... A primeira era como se fosse esse cômodo aqui que a gente está hoje, e a outra era um pouco maior, menor, né? E aí depois, até então, decidi alugar um espacinho, né? Vi que chegou o tempo, as coisas foram se apertando. Aí comecei a trabalhar dentro de um salão de cabeleireiro. Fiquei lá mais ou menos por uns 6, 7 meses. Aí percebi que não estava dando também mais certo para mim aquele ambiente. Foi a primeira oportunidade assim de alugar por um preço bom, num lugar legal. Mas eu senti a necessidade, eu entendia também que não era para mim estar mais ali, que eu tinha que crescer, que eu tinha que evoluir. E até então eu falei, meti minhas caras, né? Eu trabalhava também em outro emprego, conciliava e mesmo assim a paixão pela estética só aumentava, só queria mais estar 100% me dedicando a isso. E aí eu aluguei, né, o Estúdio Beauty, que é onde eu tô hoje, né? Daqui a 2 meses completa 1 ano já que eu estou lá. E sou muito grata a Deus, né, por tudo, né, por ter chegado até onde eu tô. Interessante para vocês verem, né, gente? Como tudo começa com um passo, né? Um passo que você dá e as coisas se acontecem, né? É como eu costumo falar sempre lá no meu Instagram, inclusive você pode acompanhar lá, tá? É o @queronhit. Acompanha o Instagram do nosso podcast também, que é o Corpo Combate, podcast Corpo Combate, e também do Capaz Estúdio, tá? E tudo, como eu costumo falar muito lá no meu Instagram, né? Às vezes você tem que dar o passo e Deus vai dar o chão. Né? Exatamente. Muitas das vezes, isso tanto dentro, eu acho que principalmente dentro desse mundo esportivo também, né, para quem é atleta e tudo mais, sabe do que eu estou falando, né, que às vezes você olha ali, você não vê condições, mas Deus vai fazendo as coisas acontecerem. E você só precisa realmente dar o passo e Deus vai dar o chão. Para iniciar aqui o nosso bloco de perguntas, que, né, é a parte aí mais interessante do nosso podcast, eu trouxe aqui algumas perguntas muito interessantes para você que procura uma vida ativa, para você que quer viver bem e para você que quer viver de forma saudável, sem abrir mão da sua estética, sem abrir mão da sua beleza e sem abrir mão principalmente do seu autocuidado. Então vamos começar, Yasmin. A primeira pergunta que eu quero trazer para você quais são os principais cuidados estéticos que praticantes de atividade física deveriam ter para potencializar os seus resultados? Ou seja, se você pudesse indicar ali uns 5 ou 3 cuidados essenciais que você vê ali que todo mundo que faz atividade física precisa ter, quais seriam esses cuidados? Olha, um dos primeiros cuidados é fazer uma boa higienização facial, né? Devido ao excesso de suor que fica toda hora produzindo e a poluição, né? Dependendo do esporte, você fica muito exposto ali ao meio ambiente, então a pele acaba ficando muito suja, com os poros, né, bem sujos. Então, uma boa hidratação também na pele, a hidratação é fundamental para a gente ter uma pele mais saudável, mais íntegra e fazer uso do filtro solar. Porque sem filtro solar você pode ter um câncer de pele, você pode ter uma melanose solar, você pode aderir ali várias consequências. Então, esses são os 3 pilares, né? Uma boa higienização, uma boa hidratação e filtro solar, que é indispensável. Sim, falando sobre esse primeiro cuidado que você citou, que é a questão da higienização da pele, né? Assim, eu não sei se seria o mais importante, mas eu acredito que é um dos mais importantes, né? Uhum. Porque, um exemplo, para quem faz esporte de contato ou exercícios de contato, eu, por exemplo, faço jiu-jitsu, como vocês sabem, né? Então, a gente acaba tendo muito contato com o chão, com o tatame, né? Com o kimono, às vezes o kimono sujo. E isso acaba acumulando sujeiras no rosto, né? Isso pode gerar acne, né? Alguma inflamação, né? Caso não seja tratado. Então, acho que a higienização seria o ponto principal, sim, né? Até o pessoal também que às vezes faz esporte de areia, né? Na rua, corrida,
né, a questão da poluição ali e tudo mais. Então, isso eu acho que da higienização é bem interessante, isso que você falou. Trazendo uma segunda pergunta, né, também aí ligado nesse meio ali de procedimento estético e cuidados estéticos, como a prática regular de exercícios, Yasmin, e uma boa alimentação influencia nos procedimentos estéticos? A atividade física aumenta a circulação sanguínea, né? Então, você acelera também o metabolismo, né? Melhora a oxigenação do tecido. Então, consequentemente, né, essa musculatura, ela vai estar, né, mais fortalecida e ela vai estar melhor por conta desses, né, desses cuidados. E o que potencializa também, né, esses exercícios e tudo mais, você fazer também procedimentos como drenagem linfática, detox corporal, procedimentos que estimulam o colágeno, né, protocolos faciais. Então, tudo isso é válido aí para influencia, né, na atividade física. Entendi. Muito interessante. Isso porque, assim, eu quis fazer essa pergunta pelo seguinte fato. Tem gente que acha que procedimento estético é tudo, né? E vai resolver tudo. Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa ela não tem uma boa alimentação, ela vive comendo porcaria, bebe todos os dias, consome grande quantidade de açúcar, grande quantidade de álcool, grande quantidade de alimentos que possuem ali um alto percentual de sódio, um alto percentual de gordura saturada. E aí ela vai fazer uma limpeza de pele. Eu vou citar bastante limpeza de pele, porque inclusive eu, gente, faço a limpeza de pele com a Yasmin. Inclusive, estou devendo uma visita lá já faz tempo. Eu sempre faço, né, todos os meus cuidados faciais com a Yasmin. Ela é a pessoa que cuida aí, né, do meu rostinho. Então, assim, tem pessoas realmente que não se alimentam bem, não fazem nenhum tipo de exercício físico e gastam rios e rios de dinheiro com produto de farmácia, com produto de skincare, com produto de blogueira, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acredito que os procedimentos estéticos, junto com uma boa alimentação, uma boa ingestão de água, uma boa hidratação, vai potencializar ainda mais, né, Yasmin, os seus resultados. Vai fornecer ali os nutrientes que a pele precisa para se recuperar, né? Dá mais firmeza. Isso, então, caminha junto, tá, gente? Caminha junto. Não adianta só você investir muito dinheiro, né, em procedimento estético, em autocuidado e esquecer... Pode fazer o melhor procedimento, mas se não tiver uma boa noite de sono, né, uma alimentação saudável, beber água, né, que é o mais importante, nada adianta. E é muito interessante, gente, quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer o trabalho da Yasmin, inclusive deixa aqui minha indicação, quando você chega lá e você vai fazer a sua ficha, né, de avaliação, ela pergunta quantos litros de água você toma, tá? Antes de você fazer qualquer procedimento, ela sempre pergunta quantos litros de água você toma, porque é algo importante que vai fazer diferença, potencializar ainda mais os seus resultados estéticos, tá? Seguindo aí as nossas perguntas, né? Yasmin, quais são, que você acredita, assim, que são os principais desafios, né, que atletas ou pessoas comuns que praticam atividades físicas, quais são os desafios estéticos que elas enfrentam? Por exemplo, algumas pessoas falam, eu não tenho certeza se isso é verdade, tá? Mas algumas pessoas falam que o fato de você fazer exercícios, por exemplo, de corrida, pode trazer certa flacidez no rosto, por conta da perda de gordura, né? Às vezes pessoas que tinham um peso alto e aí emagreceram muito rápido, né? E ficaram ali com um pouco de flacidez no rosto, por conta, né, que secou muito, perdeu gordura. Às vezes exercícios de muita força, não sei se pode causar estria. Enfim, são vários tabus ali, né, que hoje existem nesse meio. Mas qual é o principal desafio que você acredita que pessoas que praticam uma atividade física elas podem enfrentar? Olha, o maior desafio, acredito, que às vezes é fazer uso de hormônio, né? É muito comum fazer uso ali da testosterona. E o uso de testosterona, dependendo do nível que o atleta vem usar para pegar mais força nos treinos, pode gerar ali uma oleosidade excessiva na pele, pode gerar mais pelo, que pode gerar foliculite e pode gerar muita acne, principalmente em homens nas costas, mas mulher também pode ter ali no rosto, enfim. E além disso também, né, o pegar peso ali muito forte pode gerar estrias, né? E principalmente aquelas estrias brancas. Começa ali com estrias vermelhas, aí você não cuida, vai ficando branca.
eu vejo, assim, principalmente em homens, que fica muito com aquelas estrias brancas na região da lombar, aqui nessa parte aqui do ombro, começa a ter muitas estrias. As mulheres, por exemplo, na região do bumbum, né, na lateral da perna. E eu dou exemplo pra mim, né? Quando eu comecei a fazer atividade física, eu tinha um peso de 47, eu cheguei a 53, não foi tanto, e eu tive muita estria por conta disso. Então, tudo que é atividade de impacto que a gente faz de aumento ali de peso, você pode ter estria, ou você pode ter uma flacidez, e consequentemente a estria. Nossa, interessante. É isso que você falou da questão da acne ali, né? A gente vê, inclusive, um dos indicativos, né, de pessoas que usam hormônios é o surgimento excessivo de acne. Né, justamente por conta que também dá foliculite, aumenta a oleosidade da pele e tudo mais. Então, é um dos efeitos colaterais do uso de hormônios, né? Vamos se dizer assim. E a questão da estria, já que você tocou nesse assunto, né, do uso de muita força e a questão dessa elasticidade da pele que pode causar estria também, teria alguma dica de cuidado assim natural que as pessoas podem fazer em casa, ou seria necessariamente procurar um procedimento estético para poder pelo menos amenizar essas estrias, no caso? Olha, uma dica que eu dou, e eu também dou para os meus clientes, né, para todo mundo que me pergunta, como que eu cuido da estria? O primeiro passo é hidratar bem a pele. Então, se você está fazendo uma atividade física, você tem que usar óleo corporal, muito óleo corporal, creme corporal, para essa pele criar uma resistência. Ah, mas é qualquer óleo? Não, né? Que óleo que às vezes a gente vê na farmácia, óleo de paixão, enfim. Eu amo óleo de paixão, gente. Eu sou viciada no óleo de paixão. Eu gosto de indicar muito óleo vegetal, porque o óleo vegetal, ele é extraído ali da semente, né, das plantas, ele é puro, e ele tem ali a propriedade terapêutica. Então, às vezes, tem gente que fala assim, tá, mas eu uso óleo corporal todos os dias, continuo com estria, né, tô fazendo atividade física e tô tendo ainda, porque às vezes não é o óleo também ideal. Então, um óleo ali com finalidade terapêutica para tratar mesmo, estimular o colágeno para dar firmeza na pele. E fazer uso de colágeno, né, colágeno hidrolisado, porque isso também vai ajudar muito na saúde do colágeno, da elastina da pele, para criar resistência ali no corpo. Ah, interessante. Depois eu vou até procurar esse óleo vegetal aí, achei bem interessante, viu? Então, você, mulher, homem, que está sofrendo aí semente de uva com as celulites, tá? Por conta dos treinos, né? Procure esse óleo vegetal, por indicação da nossa esteticista Yasmin Souza. Outra pergunta, Yasmin. Existe algum procedimento estético que pode ajudar na recuperação muscular e no alívio de dores? Olha, o primeiro deles, que eu gosto muito de indicar, é a massagem relaxante, principalmente ela com ventosa. Porque quem faz atividade física, às vezes fica muito tenso, a musculatura fica muito rígida. Então, a massagem relaxante com a ventosa, principalmente, ela vai melhorar esse enrijimento da musculatura, devido ali a força, e a drenagem linfática, porque vai ajudar nessa questão de retenção de líquido. Às vezes fica muito tempo em pé, muito tempo ali exposto, né, a alguns exercícios, algumas atividades, e acaba retendo o líquido pela má circulação também. Então, um deles é a massagem relaxante, né, com ou sem ventosa terapia, as duas também vai ajudar bastante, e a drenagem linfática na retenção de líquido, né, melhora ali do aporte da circulação sanguínea. Interessante. Eu vou citar o meu exemplo aqui, gente. Eu sempre falo aqui, né, trago aqui para vocês, eu sempre mostro também nas minhas redes sociais. Eu tenho uma rotina de treinos bem ativa, então realmente tem semanas que as costas, assim, trava tudo, sabe? Essa região do ombro aqui sempre fica muito tenso, né? A região aqui próxima ao lombar. E acaba, é um sentimento de como se tivesse realmente meio que inflamado, Sim. Sabe? Por conta da tensão ali, né? Do exercício físico, da força e tudo mais. Acredito que principalmente para nós mulheres, né? Que temos ali uma resistência um pouco menor. Então, Yasmin, nesse caso, num caso de cansaço nas pernas também, você indica também ali a automassagem? Também dá para ser feito automassagem com algum creme, né? Para aumentar a circulação sanguínea, dar um relaxamento, né? E também tem aparelhos estéticos, né? Na verdade, tem clínicas de estética que faz uso de aparelhos, por exemplo, a corrente russa. Ela é muito utilizada para fortalecimento da musculatura, tanto do abdômen quanto das pernas. Toda a região de musculatura ela vai fortalecer e ela também vai contrair. Então, até potencializa mais ali o resultado dos treinos.
mas dá sim para ser utilizado algum creme, algum produto para aumentar a circulação e tirar o cansaço ali da perna, os pesos. Eu peço muito pro pessoal, né, quem faz atividade física e vai lá fazer as massagens, deitar assim na cama e ficar com as pernas para cima todos os dias, fazer isso pelo menos por uns 10, 15 minutinhos. Então isso vai fazer o quê? Que você tenha um melhor aporte sanguíneo, retorno ali do sangue, tirando esse cansaço, essa sensação de peso. Ai, que legal. Então já é algo que o pessoal já pode começar a fazer, né, de casa. São quantos minutos que você falou? 10 a 15? 10 a 15 minutos, coloca as pernas para cima e deixa ali circular. Passa um creminho. Passa um creminho para aliviar. É algo que eu já vou começar a fazer, porque assim, tem realmente momentos ali que eu sinto um pouco mais de cansaço mesmo nas pernas, sabe? E aí eu sempre faço a automassagem, ali vou aliviando com creme, alivia um pouco. Agora eu vou começar a fazer isso também, né? Colocar as pernas para cima. Muito interessante. Trazendo aqui mais uma pergunta aqui, Yasmin. Aqui sobre o nosso bloco aqui de beleza fitness, né? E essa pergunta aqui eu quis trazer justamente porque a gente tem muitos homens que assistem esse podcast aqui, muitos homens, inclusive, que praticam exercícios físicos de contato. E hoje, né, ainda se existe um tabu em relação a procedimentos estéticos para homens, sobre autocuidado para homens, principalmente homens que praticam esporte de contato, né? Como, por exemplo, eu faço jiu-jitsu, né? Tenho meus colegas de treino aí, inclusive um abraço para todos. E ainda existe esse tabu, né, de que o homem não faz procedimento estético, de que o homem não tem que se cuidar, né? Então, Yasmin, qual seria ali um procedimento estético ou então um hábito de autocuidado que você acredita que é indispensável para homens que praticam esporte? Eu sou suspeita, né, de falar sobre isso, porque a maior parte também do meu público hoje no meu estúdio é os homens. Nossa, e eu falo que interessante. Que os homens, eles têm se cuidado muito. Eu até brinco com as meninas com a falo, olha, os homens estão 10 a 0 de vocês, viu? Porque os homens hoje eles estão mais vaidosos, né? Eu acho que essa coisa mudou muito. Antigamente, igual você falou, era muito difícil você ver um homem, né, ali fazendo um procedimento estético, tinha aquela questão que era mais coisa de mulher, o cuidado era mais voltado para a mulher, mas hoje isso tem mudado muito. Os homens, eles estão também se cuidando, né? Estão mais vaidosos. Antes, os homens cortavam só o cabelo, aquela coisa básica, mas hoje não. Então, uma dica que eu dou, e que os meus, né, os homens que vão lá já fazem também, é a rotina básica. Eu falo que o básico funciona, né? O sabonete facial, o hidratante, o filtro solar. São esses cuidados, assim, para higiene e prevenção que faz a pele ficar saudável. Muito interessante. Então, você acredita que, independente do gênero, a higienização, o cuidado com a pele, com a alimentação, a hidratação, tudo isso tem que ser feito. Exatamente, é isso que faz toda a diferença. E realmente, né, antes era bem mais difícil, né? Você vê o homem preocupado, assim... Inclusive, antes era até mais difícil, a não ser os bodybuilding lá, né? Você vê homem que se importava muito com essa questão estética corporal, imagina de cuidado, né? E hoje o que a gente vê são homens realmente comprometidos, né, com seu bem-estar físico, mental e estético também, né? E que bom, né? Que bom que a sociedade está evoluindo para isso e que mais homens estão se cuidando, né? E até falando sobre questão de saúde, eu lembro, nossa, às vezes eu fico pensando assim, quantos homens não já morreram porque nunca foram ao médico, porque nunca foram a um médico especialista, porque nunca foram, né, a um médico que pudesse cuidar. Às vezes aparece uma mancha no corpo, uma mancha no rosto, uma mancha nas partes íntimas e o cara, ele não vai no médico, ele não vai ver o que ele acha que é besteira, porque ele foi moldado assim, né, de que, para que ir no médico, né? Essa questão da masculinidade, para que ir olhar isso? Para que ir no esteticista, entendeu? Então, assim, eu tenho um caso, inclusive, de um conhecido meu, que ele descobriu um câncer de pele indo no esteticista. Ele começou a notar algumas manchas no corpo, mas ele achou que era questão de sol, né? Essa questão toda, foi no esteticista. Por sorte dele, era uma profissional muito boa, né? Que também estava fazendo ali outra formação, identificou e encaminhou ele para outro médico. Dito e feito, ele estava com câncer de pele. Então, se ele não tivesse quebrado esse tabu, né? Talvez ele ele tivesse descobrido isso muito tarde. Se não tivesse ido, né? Se não tivesse ido, né?
E outra pergunta aqui, Yasmin, que eu queria trazer, essa daqui vai ser uma pergunta bem pessoal, mas eu acho que vai casar aí com a dúvida de muitas pessoas aí do nosso público. Como você falou que quando você iniciou, você tanto trabalhava no salão, né? Você também trabalhava em outra empresa. Então você sabe muito bem o que é ter uma rotina muito agitada, ter uma rotina muito apertada, ter uma rotina muito cansativa. E hoje, quando a gente fala sobre, principalmente ali, pessoas que treinam, que trabalham, que estudam, é sempre uma rotina muito agitada, é um tempo muito apertado. Então, como que é possível, Yasmin, a gente criar uma rotina de cuidado com um dia a dia tão agitado, um dia a dia com um tempo tão apertado? Se você pudesse assim criar uma rotina, assim, você vai fazer isso, isso e isso, para pessoas que possuem essa rotina, qual seria? Eu sempre falo para os meus pacientes, né? Eu falo assim, que tudo é rotina. A palavra já diz. Tudo vira um hábito, na verdade, na nossa vida. Tudo que você faz ali de frequência, que você, né, começa a fazer, se torna um hábito. E é automático. Quando você vê, você já está fazendo ali sem você perceber. Eu sempre falo, acorde de manhã, antes de entrar ali no chuveiro, né? O pessoal até agora brinca, né? Fala assim, nossa, Yasmin, mas tá frio, como que eu vou lavar o rosto ali na água, por exemplo, gelada? E eu falo assim, acordou, já pega ali o sabonete, já passa no rosto. Sempre seguir também o modo ali de uso, né? Claro. Já passa, porque tem uns que pede para você molhar o rosto antes de passar o sabonete, mas acordou, já passa ali o sabonete com o rosto seco. Antes de entrar, né, na água mais quentinha, né, que agora tá frio, abre o chuveiro. Começou a mornar, já enxágua o rosto. Depois disso, você já sai, já seca ali com a sua toalha de rosto, né? Aí já vem com uma boa camadinha do hidratante e depois o filtro solar. Então, isso já se torna ali algo fácil. Entrou no chuveiro, higienizou. Sai, já hidrata e já aplica o filtro solar e vai. Meio período ali do dia, já entra ali, né, com a reposição de novo do filtro solar para prolongar o efeito. Aí muita gente me pergunta assim, mas como eu vou fazer isso? Então você vem ali, leva uma água micelar para o serviço, que é uma coisa mais rápida, ou um sabonete de glicerina que tem que ser facial, passa ali a água micelar, enxágua rapidinho, que tem que ser enxaguada a micelar, e aí depois você entra ali com o seu filtro solar. Então é 2 passos, água micelar, enxágua, filtro solar. À tarde, então como que eu faço para retocar, né? Pelo menos 3 vezes ao dia o retoque do filtro solar. Você vai ali, joga uma água no rosto, seca e retoca o filtro. Então, isso começa a se tornar um hábito. Tudo que a gente pega firme, né, se torna um hábito, vira rotina. Sim. Tem um ditado que fala que só é preciso 21 dias, né, de uma ação feita constante para se tornar um hábito. Exatamente. Então, se você conseguir fazer ali por 21 dias essa rotina de cuidado, você vai adquirir um hábito, né? E assim, eu costumo dizer também, agora falando um pouco mais sobre mim, essa questão de cuidados, rotina de cuidado, eu acho que uma pele muito bem cuidada, por exemplo, ela vale mais do que uma pele muito bem maquiada. Exatamente. Não é? Eu acho que quando a gente, agora falando sobre mulheres, né, quando a gente foca realmente ali em cuidar da nossa pele, quando a gente tem uma boa alimentação, só a boa alimentação e uma boa hidratação já vai fazer muita coisa na nossa pele, no nosso corpo, no nosso cabelo, né, no nosso intestino, já vai fazer muita coisa. Então, quando você pega isso e junta com o autocuidado, com a rotina de cuidados, com os procedimentos estéticos, não tem para ninguém, tá? Então, é possível. Outra pergunta também, Yasmin, que eu queria trazer para você é quais são os hábitos e os produtos que você indica para proteger a pele do suor, né, e da sujeira recorrente à prática de exercício físico? Eu sempre falo para não treinar ali com maquiagem. É um desses princípios, né? Para não obstruir os poros. Não utilizar também creme muito pesado. Evitar de passar a mão ali durante o treino, por conta que muita gente, né, usa os mesmos aparelhos. Enfim, não ficar passando, né, muito a mão. Higienizar o rosto antes de treinar. E após também um treino, fazer a higienização correta. Pode ser até com uma água micelar. Fui treinar, passei um sabonete. Vou voltar, vou passar um sabonete. Não, passa ali uma água, né, micelar. Depois vem ali hidratando o rosto novamente. Sempre procurar também usar toalhas limpas. Evitar ficar passando a mão, né? Como já falei. Isso vai evitar muito inflamações, né, na pele. Contrair bactérias, né?
Tá vendo? O pessoal que virou bastante modinha agora, o pessoal que se maqueia, tipo assim, Exatamente. hiper, mega, super maquiada pra ir pra academia. Tipo assim, a pessoa vai suar, né? Vai sair ali o Tempo suor do todo suando, a cabelo, pele descer tudo. Tem gente que vai até fazer jiu-jitsu, gente, kimono branco, de maquiagem. Isso devia ser crime, tá? Você devia ser preso se você faz um negócio desse. Não faça. Primeiro porque você vai sujar, né, o traje ali dos seus Só de parceiros. suar muito, E segundo, você vai suar já muito, irrita a pele, vai aí acumular aquela maquiar. sujeira. A questão também de você não dormir de maquiagem. Se dormir de maquiagem é Exatamente. ruim, Se faz dormir já é algo né, terrível. faz mal pra pele. Imagine você Tremendo. fazer exercício físico com a pele, de maquiagem e às vezes nem tira, né? Tipo, faz um, faz Exatamente. outro. E aí vai acumulando aquela sujeira ali no rosto. E isso acaba gerando muita acne. Outra pergunta. Yasmin, você acredita ali que os cuidados estéticos também podem gerar ali um certo impacto no desempenho esportivo de atletas e na autoestima desses atletas? Com certeza, porque se você está bem com a sua pele, com a sua imagem, você vai muito mais longe, né? Você tem mais confiança. A nossa imagem, eu falo que onde a gente vai é o nosso cartão de visita. A primeira impressão que as pessoas vê quando olha pra gente é o nosso rosto. E passar confiança também, né? É igual quando a gente tá num lugar, se a gente tá mal vestido, infelizmente as pessoas vão olhar e vão julgar isso. E com a pele não é diferente. Quando a nossa pele tá bonita, o nosso rosto tá bem cuidado, né? A gente, além de se sentir mais confiante, com a autoestima lá em cima, eu acho que também a gente se entrega melhor nos treinos, se entrega melhor nas atividades físicas. Eu acho que você vai muito mais. A autoconfiança, eu falo que te leva longe. Sim, e a gente já tocou no assunto de alguns procedimentos estéticos aqui, que eu acredito, acho que a Yasmin também, que pode potencializar o resultado de pessoas que vivem o esporte ou que praticam atividade física. A massagem, por exemplo, é uma delas, né? Que você vai estar aliviando ali a tensão do seu corpo. A drenagem linfática é outra, né? Que você vai retirar ali a retenção de líquido, né, do seu corpo, que vai trazer um pouco mais de definição, né, vai trazer ali um pouco mais de funcionamento no seu estômago, a questão da limpeza de pele também, você tem uma pele mais bonita. Inclusive, muitos atletas de fisiculturismo fazem a drenagem, né? A massagem redutora de medidas. Isso, a massagem redutora de medidas também. Então, são procedimentos ali, né, e rotinas ali de autocuidado que podem potencializar o resultado de atletas, né? Então, vocês atletas que estão aqui assistindo o nosso podcast, ou você que pratica esporte, que trabalha com a sua imagem, com o seu corpo, às vezes você é blogueira fitness, né, que nem eu aí, tô nessa trajetória aí, a gente sabe que trabalha, que a nossa imagem, ela é o nosso cartão de visita, como a Yasmin falou, né, e que a gente precisa realmente ali mostrar um certo resultado. Então, os procedimentos estéticos aí podem ser um grande aliado, né, Yasmin, nessa trajetória. Chegar muito mais longe. Isso aí, para chegar muito mais longe. Agora, trazendo um pouco mais sobre tendências, né, e algumas dicas, Yasmin, que você pode aí passar para o nosso público. Hoje, quais são as tendências atuais na estética que mais combinam com o estilo de vida fitness? As que mais combinam é a massagem redutora de medidas. Muito fisiculturista fazem a massagem redutora de medidas para alinhamento da fibra muscular, né, melhor contorno corporal. E ela também ajuda ali no desinchar, no aspecto da celulite, o detox. Então, você faz ali a massagem redutora de medidas, você inclui ali o detox corporal e também vai desinchar. Você vai estar preparado, igual você comentou, vai estar com o seu intestino funcionando melhor, vai estar menos inchado, mais confiante também, porque ela vai deixar o aspecto do seu corpo mais bonito, mais definido e vai potencializar ali o fisiculturismo, né, no momento da exposição. Muito interessante. Na verdade, eu não fiz a massagem redutora. Eu acho que eu fiz a drenagem, não sei, aquela massagem linfática, sabe? Para tirar retenção, para tirar retenção ali. E na primeira sessão que eu fiz, gente, eu já vi
muita diferença, sabe? Inclusive, a Yasmin sempre posta lá os resultados que ela tem, né, fazendo a massagem redutora. Eu conheço muitas pessoas que treinam junto comigo, que fazem massagem redutora, e você vê que realmente tem aquele desenho mais bonito do corpo, né? Às vezes tem pessoas que fazem nos braços também, nas pernas. Fisiculturistas fazem muito essas massagens, como a Yasmin falou. Então, é uma tendência aí. Sobre o suco detox, Yasmin, eu tenho uma certa curiosidade de saber como que é esse suco. É com ervas, é frutas? Como que é feito? Como que você serve para os seus clientes lá da sua clínica? Antes de iniciar a massagem redutora de medidas, né, eu ofereço lá o suco detox, onde já vai acelerar o metabolismo, vai auxiliar no desinchar. Muitos contêm gengibre, cravo da Índia. Tem um outro ativo também agora que eu não venho na cabeça, mas também auxilia na saciedade. Então, tudo claro, né? Eu faço ali uma avaliação, né, corporal, para ver se a pessoa pode tomar, né, aquele chá detox, mas o chá detox, ele potencializa a ação da massagem, no aumento da circulação sanguínea, do desinchar, acelera o metabolismo, né? Ah, muito interessante. E hoje é bem comum, né? Virou algo assim bem comum. Você vê que antes não era muito falado sobre essa questão do suco detox, mas hoje existem várias receitas. Tem pessoas que fazem até em casa, né? Hoje em dia. Existem várias receitas, inclusive no YouTube, né? Chá detox, que o pessoal toma de manhã. Couve, põe laranja, sai cenoura, sai botando um monte de coisa lá no liquidificador, o pessoal sai tomando. E se popularizou, né? E principalmente depois aí do acesso à internet, e o suco detox ele se popularizou. E ainda sobre essa questão de procedimento estético e autocuidado, Yasmin, eu quero trazer uma pergunta assim, um pouco polêmica, né? Que todo o nosso episódio tem que ter uma pergunta ali polêmica. Quais procedimentos estéticos ou produtos desse mundo da beleza você acredita que não funciona? Olha, a limpeza de pele, um exemplo, mudou muito, né? Hoje você vê que falam muito de limpeza de pele sem dor. Porque a limpeza de pele é um tabu, né? Todo mundo tem às vezes medo, receio de fazer por conta de dor. E desde não sei se pode que falar o nome da empresa, mas eu vou falar do mesmo jeito. Tem ali da Avon, aquelas máscaras que você sente puxar na pele que retira cravo. E eu falo assim, gente, mas eu fico tanto tempo tirando o cravinho, você sabe, né? Já fez limpeza de pele comigo. E aí a pessoa vem com aquela máscara da Avon, passa ali no rosto, puxa e sai tudo. Eu falo, gente, uma facilidade, exatamente, né? É a sensação só de puxar que ela dá na pele, que a gente associa que está limpando. Mas limpar mesmo de verdade, fazer toda uma preparação, né? Uma pré-emoliência, preparação de pele, adaptar, né? Enfim, os produtos ali para fazer aquela limpeza de pele, para tirar mesmo os cravinhos, sujidades. A gente vê que a gente vai fazer em casa, é bem difícil, né? Tirar um cravo. Você aperta. E não eu sai. falo que inflama, às vezes você tira uma parte, no outro dia nasce de novo, não sai. Eu falo pro pessoal que às vezes explode a espinha, machuca a pele e não resolve, mas a máscara da Avon e às vezes também alguns produtos de farmácia, né? Eu falo assim que eu gosto até de brincar com meus clientes, né? Existe o Fusca e a Ferrari, né? Você vê que o Fusca, ele não consegue chegar muito longe, e a Ferrari, ela vai que vai. E nos cosméticos é a mesma coisa. Dependendo do produto que você vai comprar ali na farmácia, você fala, nossa, R$20, mas tem ácido hialurônico, tem óleo de rosa mosqueta, tem isso, tem aquilo, mas às vezes não tem a tecnologia suficiente para trazer uma ação ali na pele, igual o Fusca, né? Ele não consegue alcançar em determinado lugar. Então, nos cosméticos também é isso. Quanto maior ali o investimento, às vezes fica um pouco mais caro, tem a tecnologia, nanoencapsulado, lipossomado. Então, por isso que às vezes a gente indica ali, né? Usa isso daqui, a pessoa vai lá na farmácia, compra outro, não vê resultado, fica meses e meses usando o produto, não vê resultado por conta disso. Ah, muito interessante isso, né? E hoje é o que mais existe no mercado, né? Eu falo que o mundo da beleza, inclusive, quando uma época que eu estudei, né, bastante marketing, era sempre uma piada interna, assim, do pessoal que estudava marketing, né? Que quando você vende beleza, emagrecimento e questão ali de sexual, né? Você sempre tem alguma coisa para inventar. E no mundo do marketing, no mundo do mercado hoje, principalmente o mercado digital, é assim.
Você vê o tanto de produto de beleza que existe hoje para mulher, para homem, para criança, o tanto de produto nessa parte de emagrecimento que existem hoje, né? Cada vez mais inovando. Existem produtos, sim, que são mais acessíveis, que são bons, mas a gente sabe que o que é bom exige um certo investimento maior. Exatamente. Né? Então, assim, se, Yasmin, aproveitando essa pergunta, né? Se você pudesse indicar ali... se você pudesse dar uma dica para pessoas quando vai na farmácia, eu quero ir na farmácia, mas eu não sei escolher os produtos, eu não sei saber o que é bom e o que é ruim, o que presta e o que não presta, independente do valor. Qual seria assim, um conselho? Sempre procurar produto primeiramente para o seu tipo de pele. Se você já compra o produto que não é para o seu tipo de pele, você já está comprando já começa errado, né? Já começa o errado. A sua pele é mista, então compra o produto para pele mista oleosa, pele oleosa para pele oleosa. Não vai comprar um produto de pele seca para uma pele mista. Então você já não vai ver o resultado, você vai xingar o produto, você vai falar que o produto não funcionou. E uma dica também que eu dou é sempre ver se o produto vem escrito não comedogênico. Quando a gente fala não comedogênico, o cravo não se chama cravo, se chama comedão. Comedão aberto, cravo aberto pretinho, e comedão fechado, aquelas bolinhas endurecidas. Então, procurar produtos que vem escrito não comedogênico, porque produtos não comedogênicos não atraem a bactéria da acne. Então, às vezes, se não vem escrito isso, também é uma consequência. Nossa, que interessante, livre de álcools, oil free, né? Que não tem quase nada de óleo na composição, isso para uma pele, por exemplo, mista. Então, produtos assim que são mais também sustentáveis, né? Prestar muita atenção que tem produtos que são à base de plástico, coisas assim. No caso, o maior conselho seria olhar a composição. Olhar um pouco da composição, né? Principalmente, esse para mim é a gota d'água. Quando vem escrito parafina líquida ou petrolato. O petróleo, ele irrita os poros, ele obstrui. Então, isso é a maior consequência do dia dos produtos mais em contas, né? Tem produtos mais em contas que é muito bom, que eu gosto muito, até indico. Mas tem produtos que também não são tão bons. Então, sempre dá uma olhada na composição, igual você falou, e ver essas diquinhas que eu disse. Muito interessante. E chegando na nossa última pergunta, né? Quase última pergunta, ainda sobre os seus conselhos, Yasmin, como cosmetóloga, como esteticista, como empreendedora, né? Como mulher, qual seria ali... para quem está começando agora, para quem não tem muito recurso, para quem não tem muito conhecimento, né, sobre esse mundo da beleza, do autocuidado, mas quer começar a se cuidar mais, quer começar ali a cuidar mais da pele, do corpo, quer começar nesse mundo dos procedimentos estéticos, qual conselho você daria? É aquilo que a gente já citou aqui várias vezes, né? É o básico que funciona. Tem gente que acha que precisa começar com uma rotina, precisa ter 1000 produtos, área dos olhos, esfoliante, isso, aquilo. Aí compra aquele monte de produto, talvez você compra 3, 4 produtos, você já vê a diferença. Então, o básico é um sabonete, um bom sabonete para o seu tipo de pele, um hidratante facial, um filtro solar. Filtro solar é o indispensável, né? E um esfoliante facial. Esses são os 4, o básico, né? Mas o que eu gosto de falar para os meus clientes, né? Começa com um, depois você compra o outro. O importante é começar. Não consegue comprar tudo? Um mês eu compro o hidratante, outro mês eu compro o sabonete. Mas se você não faz esse cuidado, né, não compra nada, vai deixando, eu falo que cada vez mais vai aparecendo alteração na sua pele. Então começa com uma mancha de acne, daqui a pouco você tem uma cicatriz de acne, daqui a pouco você tem ali, você está desenvolvendo uma sensibilidade, uma dermatite, usa sabonete de banho, começa a gerar dermatite, começa a gerar escoriações na pele, enfim. Então, esse cuidado básico, né? Os produtinhos que vai ajudar ali na rotina. Muito interessante. Então, esse seria o seu conselho para quem está começando, para quem ainda não tem ali certo poder aquisitivo, né? Seria fazer o básico, né? Como acho que em qualquer área da sua vida, o básico que funciona. Então, muito obrigada, Yasmin, por aceitar o nosso convite. Foi muito interessante a nossa conversa. Eu espero não, tenho certeza, né, que o público aí que está nos assistindo gostou, entendeu a mensagem que nós quisemos passar hoje, né? Anotou as dicas, eu já anotei aqui, inclusive, as minhas dicas, né? Já vou ali comprar os produtos que a Yasmin indicou, né? Manter ali a minha rotina de cuidados mais ajustada, que a gente sabe que, né, a rotina agitada, às vezes a gente realmente não consegue, mas fazendo o básico, como a Yasmin falou, a gente consegue, né? Então, Yasmin, pode fazer os seus agradecimentos, né? Se você quiser dar algum conselho ou alguma mensagem para os nossos telespectadores, fique à vontade. Eu que agradeço pelo convite, né? Eu falo que falar da pele para mim é algo assim muito satisfatório.
Eu falo até para meus clientes que eu vivo dando um curso, né? Que eu sempre gosto de falar, dar dicas. Então, foi um prazer, assim, enorme estar aqui hoje dando essas dicas, esses cuidados, de poder ajudar quem está aí do outro lado a começar ali o cuidado com a sua pele, a entender um pouco como cuidar da pele fazendo as atividades físicas, né? E como é importante, né, cuidar da pele, que é um dos maiores órgãos do nosso corpo, é a pele, e cuidar dela é ter saúde. Muito legal. Então é isso. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por estar aqui junto com a gente. Nós somos o podcast Corpo Combate, o seu canal favorito sobre saúde, esporte e beleza. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E eu te vejo lá.